Bom dia a todas, bom dia a todos. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa noite a todas e boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso reencontro semanal para mais uma aula de Sociologia. E como vocês já podem estar percebendo, já está aí na tela o tema da nossa aula de hoje. Isso mesmo, o tema da nossa aula de hoje é o patriarcado. Mas antes de entrarmos propriamente dito no tema e começarmos a conversar sobre esse conteúdo, vamos àquela etapa que todas as semanas eu faço questão de lembrá-los? Sim, exatamente. Aquela etapa que fala de que vocês estão aqui e possuem aqui um dever. Que dever é esse? Simples, aquele dever de todas as vezes de quem está se preparando para realizar uma tarefa. E a tarefa que vocês têm para hoje é acompanhar essa aula até o final. E para acompanhar essa aula até o final, nada melhor do que vocês estarem preparados com todo o material na mão. Já pegaram? Livro, caderno, caneta, lápis, borracha? Excelente. Então aproveitem, colocam logo a data de hoje, coloca aí o nome da disciplina Sociologia logo abaixo dessa data e o nome do professor. Assim vocês vão estar registrando tudo o que nós vamos estar discutindo hoje na data de hoje. Exatamente. Dessa forma você vai ter o registro de todas as aulas que você está aqui acompanhando conosco. Tá bom assim? Já fizeram o registro então? Já estão preparados com o material? Agora vamos escolher o local. Mas eu não vou me demorar muito aqui, não. A única coisa que eu quero dar importância é a água. Sempre estou com a minha água aqui em mãos. E eu sugiro a vocês também estarem com a de vocês. Se esqueceu, vai lá, pega uma caneca, pega um copo, pega uma garrafa e coloca do lado de vocês para que vocês possam aguentar a aula até o final. Afinal de contas, uma aula desgasta como qualquer outro tipo de trabalho. Então, na medida que você for refletindo e acompanhando e raciocinando sobre tudo que está sendo dito, você vai ter um desgaste e a água vai repor as suas energias. Agora, vamos direto para a sugestão da proibição? Sim, eu sugiro uma proibição. A proibição de utilizar a cama para assistir essa aula. Então, evitem assistir essa aula na cama, porque ela vai fazer com que vocês fiquem tão confortáveis que vão acabar adormecendo. E nós queremos que vocês acompanhem a aula até o final. Tá bom assim? Então, já estamos combinados, já estão com o material na mão, já sabem o lugar onde vão ficar. Agora, chega a etapa em que eu peço para vocês se inscreverem no meu canal. Mas o canal, você já se inscreveu? Ah, muito obrigado. Então aqui vai o meu agradecimento a vocês. Você mesmo que está me assistindo agora, por já ter se inscrito. Muito obrigado por me receber na sua casa. E eu, com muita satisfação, recebo você também na minha casa. Agora, se você já se inscreveu, eu acredito que você também já deve ter clicado aqui na nossa campainha. Eu gosto de chamar de campainha porque é quando você vai ser avisado que eu estou chegando e você vai ser avisada que eu estou chegando na sua casa com uma aula debaixo do braço. Então, é nesse momento que você está aqui recebendo essa notificação através dessa campainha que você vai abrir a porta para que eu possa entrar com a aula e apresentá-la para vocês. Tá? Então, estou eu aqui nesse momento, logo depois que vocês receberam essa notificação que a campainha produziu. Então, muito obrigado por me receberem em vossa casa. Agora, caso você não tenha se inscrito ainda, e eu tenho observado que muitos de vocês estão assistindo às aulas, estão comentando, fazendo as tarefas. Maravilha, estou muito feliz com isso. Mas muitos de vocês não estão inscritos no canal. O canal foi feito para vocês. Acredito, sim, que este canal ele pode auxiliar vocês todas as vezes que tiverem qualquer dúvida. Volta lá na aula anterior, revê a aula, pausa, escreve sua pergunta, porque não importa a aula que você está assistindo agora. Pode ser que você, nesse momento, está recebendo a notificação de uma aula, mas você vai acabar descobrindo que não assistiu a aulas anteriores. E vamos supor, essa aqui é a aula 20 de Sociologia. Vamos supor que você está na aula 15 ainda. Então, se você está na aula 15, não tem problema, tem dúvidas, tem alguma pergunta? Coloque suas perguntas lá
na nossa sala de aula virtual, que é o Google Chat. Coloque as suas perguntas aqui nos comentários do YouTube, que eu respondo a todas. Não se preocupem qual é a aula que vocês estão assistindo agora, porque eu vou estar aqui à disposição para responder suas dúvidas. É claro, se eu não souber, eu vou pesquisar e vou fazer o possível para responder o mais breve possível, logo depois que vocês escreverem suas perguntas e apresentarem suas dúvidas, ou mesmo tecerem seus comentários. Então, estamos combinados assim? Então, clique na notificação, clique lá no sininho, clique na campainha, para que vocês possam continuar recebendo essas notificações. Se ao final dessa aula aprenderam coisas novas, excelente. Então, clique em gostei, que vai dar aquele apoio, aquele reforço, aquele estímulo ao professor continuar oferecendo aquilo que todas as semanas vocês recebem. Claro que eu não dependo da curtição de vocês. É que um gostei é como se fosse assim um aperto de mão de agradecimento, ou um aperto de mão de vamos lá, professor, continua fazendo isso. Então é através do gostei que a gente entende que temos ofertado um material, um conteúdo que está auxiliando, que está contribuindo para o aperfeiçoamento de cada um de vocês. Então, mesmo que você não clique em gostei, calma, eu vou continuar fazendo esse trabalho, vou continuar dando aula para vocês todas as semanas nesse canal e no horário da aula de vocês. Fiquem tranquilos, vou estar fazendo isso sempre. Mas um gostei é sempre bem-vindo e eu vou estar muito grato em receber esse gostei, tá bom? E por último, é o momento que eu peço para vocês serem caridosos, fraternos e solidários. É o momento que eu peço para vocês olharem um pouco ao redor, perceberem se tem colegas, vizinhos, amigos, companheiros de turma ou companheiros de outras turmas ou de outros colégios, pessoas que vocês conhecem que podem se interessar por algum tema que a gente apresenta aqui durante as aulas. Se vocês assistiram uma aula, por exemplo, e gostaram do tema, achou o tema interessante, e conhece alguém que, mesmo que não frequente nenhuma das escolas com as quais eu trabalho, ou com as quais no qual você estuda, não tem problema, compartilhe com essa pessoa, seja solidário, seja fraterno, seja caridoso, seja caridosa, porque dessa forma você vai estar ajudando alguém a se melhorar, a aprender algo novo. Mesmo que eu não tenha todas as respostas, mesmo que eu não tenha todo o conhecimento do mundo, alguma coisa a gente sempre pode apresentar de novo. Então, contribua, compartilhe essa aula com quem você acha que pode fazer um bom proveito ou que possa ser beneficiado de alguma maneira com os conteúdos que estão aqui sendo apresentados cotidianamente, todas as semanas. Tá bom assim? Podemos contar com vocês, então? Ah, sabia que poderia. Então, vamos lá? Vamos para o conteúdo? Aquele que você já sabe qual é? O patriarcado? Então, vocês já ouviram falar nessa palavra? Patriarcado? O que vocês acham que o patriarcado lembra? Lembra que outra palavra? Muito bem. Patriarcado lembra pátria. É verdade. Mas o que lembra patriarcado? Tem alguma outra palavra que lembra patriarcado? Ah, lembra paternal. Pode ser paternal. Muito bem. Isso mesmo. Também lembra pai. E paternal e pai lembra que figura humana? Que gênero de pessoa? Isso mesmo. Lembra o gênero masculino, que está representado na figura de um homem. Então vejam essa imagem que eu coloco aí para vocês. Nós temos aqui uma balança, né, em que o meio da balança está sendo equilibrado por um dedo, e de um lado tem uma figura humana masculina, de outro lado uma figura humana feminina. E a figura humana masculina está pendendo o prato da balança para baixo, o que significa que tem mais peso esta figura humana masculina do que a figura humana feminina. Para a gente já começar a nossa conversa, é por aí que as sociedades patriarcalistas ou patriarcais desenvolvem todo o seu processo de civilização. Mas o que isso significa, professor? Significa aquilo que vocês já vão saber. Calma, você está muito ansioso, muito ansiosa. Calma aí. Mas eu gostei da pergunta. O que isso significa?
Então, o conceito de patriarcado é um dos principais pontos de partida do pensamento feminista do século XX. Ué, professor, você não falou que tinha a ver com o pai, mas pensamento feminista tem a ver com a mulher, não tem a ver com o homem. Calma, é um dos principais pontos de partida do pensamento feminista, o que significa que o patriarcado se constitui um sistema de poder análogo ao escravismo, em que as mulheres são submissas aos homens. Olha o ponto aí, que o feminismo luta pela igualdade entre os gêneros. O feminista, ou o feminismo, luta para que as mulheres tenham direitos iguais aos homens, sejam respeitadas, sejam reconhecidas. Então, ele olha para o patriarcado, ou seja, quem defende, quem é adepto da ideologia feminista, olha para o patriarcado e vê ali como um objeto a ser vencido, vamos dizer assim. Tá? É um objetivo. Vamos dissolver o patriarcado. Vamos transformá-lo em algo menos masculino. Menos não, na verdade, vamos acabar mesmo com o patriarcado, porque o patriarcado não pode ter um gênero mandando no outro. O que nós temos que ter é a igualdade de gêneros. Mas isso já estou até me adiantando. Para começar a nossa conversa, então, é importante referenciarmos a ideia do patriarcado como o homem agindo perante a mulher como se ele fosse o senhor dela. Claro que eu estou falando de uma questão que, ao longo dos séculos, foi sendo dissolvida nas relações sociais entre homens e mulheres. Entretanto, por mais dissolvido que esteja, ainda podemos identificar alguns elementos do patriarcado. Quando se fala que o sistema tem um poder análogo ao escravismo e que as mulheres são submissas aos homens, é porque o poder masculino ele é mais legítimo do que o poder feminino, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, tanto no particular quanto no público. Então, quando você identifica um homem tendo vantagem sobre uma mulher, em condições iguais, pode ter certeza que ali vai ter um pensamento patriarcal. Porque o patriarcado se expressa na ideia de que o homem é superior à mulher. Voltamos. Tivemos aqui uma queda na internet, mas não tem problema. A gente está fazendo ao vivo, é assim mesmo, né? Então, onde nós estávamos, isso mesmo. Quem está... mais uma vez, muito obrigado. Eu já ia esquecendo. Tenho que agradecer vocês são 10. Ficaram aí aguardando a aula voltar. Eu já ia partir para a aula direto, mas tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado por permanecerem aí. Mas então, voltando. O ponto que nós estávamos é falando de como que o patriarcado expressa a ideia de que o homem é superior à mulher. E caso vocês tenham aí uma sugestão, um comentário, uma dúvida, uma pergunta, fiquem aí à vontade para fazer suas considerações. Então, o que a gente tem aqui? As desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho, assim como a predominância da responsabilidade da mulher nas atividades domésticas e sua exclusão da vida política, são exemplos de que o sistema patriarcal ainda persiste. Então, aqui eu trago alguns exemplos que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Tanto no mercado de trabalho, como eu falei ainda há pouco, quanto nas atividades domésticas, quem cuida dos filhos, quem cuida da casa, quem cuida do almoço, quem cuida da roupa, enfim. Quem cuida, por exemplo, dos filhos, hoje a gente já vê como eu falei no começo, né, já tem aí uma diluição, já está um pouco mais, né, de forma igual essa relação de quem cuida dos filhos. Mas não é um igual tão igual assim. Melhorou ao longo dos séculos, mas ainda existem muitas mulheres que têm jornadas triplas de trabalho. Elas têm que trabalhar, elas têm que cuidar da casa, elas têm que cuidar dos filhos, enfim. Mas um outro ponto que também é importante a gente observar é aquilo que eu falei em relação ao mercado de trabalho. Mas tem um mercado de trabalho muito específico. Por exemplo, o mercado de trabalho na política.
Então, nós ainda vemos muito pouco político, ou melhor, muito pouco cargo político sendo assumido por mulheres. Não é porque as mulheres não se interessam por política, é porque nós ainda temos um sistema patriarcal, onde os cargos políticos são imaginados de que foram feitos, ou melhor, o a própria sociedade imagina que os cargos políticos foram feitos para serem assumidos por homens. Tanto é que recentemente nós tivemos uma mulher na presidência. E foi a nossa primeira mulher na presidência. Quantos outros homens já assumiram a presidência? Isso se falando de Brasil. Se a gente falar de outros países, então temos muita estatística para contar ainda. Tá bom assim? Então, entenderam essa parte? Importante a gente ter essa referência em relação ao patriarcal, ao sistema patriarcal, porque ele faz com que a gente compreenda a maneira que a sociedade pensa em relação ao trabalho, em relação às relações, em relação às relações sociais, né? Ou seja, a associação com as relações sociais, a associação com a forma como as pessoas se relacionam no dia a dia. O nosso pensamento, ele está misturado. O que eu penso, vocês pensam parte e outros pensam parte semelhante a nós. Isso por quê? Porque nós interagimos o tempo todo uns com os outros. Então, parte de nós pertence à sociedade. Então, se essa sociedade tiver uma tendência mais patriarcalista, é natural, mesmo eu sendo uma jovem senhora ou uma moça, eu vou ter pensamentos que vão estar agregados àquela maneira de ver o mundo mais voltada para questões masculinas, o que não me torna masculina. É esse o ponto. Mas quando eu começo a refletir e começo a identificar esses aspectos do meu pensamento, eu percebo que existe ali, na verdade, uma cultura. E que eu não preciso necessariamente agir em conformidade com aquela cultura. É o ponto onde vai haver as rupturas e vai abrir as condições para que as mudanças culturais ocorram. Ficou claro isso para vocês? Se tiverem qualquer dúvida, se ficou um pouco confuso, só falar aí que a gente repete e a gente fala de uma outra maneira. Tá bom assim? Então vamos lá. Vamos prosseguir. A pesquisadora brasileira Neuma Aguiar, que nasceu em 1938 e ainda está aí entre nós, analisou as diferentes perspectivas do pensamento social brasileiro acerca do patriarcado. Então, ela fez um estudo a respeito do pensamento da sociedade brasileira em relação ao patriarcado, considerando a importância do fenômeno para a compreensão do arbítrio de poder na família brasileira. O que ela quis dizer com isso? De que, através da análise do pensamento da sociedade, eu posso entender como é que é a estrutura familiar. Quem é que manda dentro da família? É o pai ou a mãe? Ou são os dois? E se é o pai que manda na família, e essa família tem filhos homens, como é que será que esses homens vão se comportar? E essas meninas, como é que elas vão se comportar se essa família tiver filhas mulheres? Então, o pensamento social do brasileiro, ou seja, o pensamento brasileiro adquirido pela sociedade, faz com que esse brasileiro ou essa brasileira assumam comportamentos a partir daquilo que eles aprenderam. Então, as mudanças, por mínimas que sejam, elas produzem efeitos por gerações. Por isso que hoje a gente ainda vê o patriarcalismo resistente, mas ele já não é tão existente quanto era séculos atrás. Compreendem? Está claro isso para vocês? Então, o tempo ele vai nos auxiliando a interpretar e a identificar aquilo que precisa ser mudado, e a gente, entendendo, nós nos colocando à disposição da mudança, somos sim capazes de fazer transformações que antes não imaginávamos ser capazes. E independente do tamanho da mudança que você se colocou à disposição de realizar, acredite, ela vai gerar efeitos a longo prazo. Não vai só atingir você de imediato, vai atingir toda a sua geração.
e toda a geração das outras pessoas que se relacionam com você e que compartilham das suas mesmas ideias. Compreenderam? Então, um dos autores que mais se concentraram no estudo do patriarcado foi o Gilberto Freire. Quem tiver curiosidade, depois faz uma pesquisa do Gilberto Freire. Tem muito material do Gilberto Freire que cai em prova. Tá? Então, um autor brasileiro muito importante para ser estudado. Então, ele entendeu o patriarcalismo como uma estratégia da colonização portuguesa. Nesse contexto, a Casa Grande, que é, inclusive, título de um dos livros de Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, o ambiente rural, o latifúndio, a escravidão e a exploração sexual das mulheres negras são elementos fundamentais para a compreensão do estabelecimento do poder masculino. Nos estudos, nas análises do Gilberto Freire, ele identificou uma relação com a colonização portuguesa e a instituição de um sistema patriarcal no Brasil. Pensem, se eu lá na colonização estabeleci um sistema onde o homem é superior à mulher, em que a mulher é submissa ao homem, em que o homem é que tem o comando, e esse momento colonizador está agregado a uma série de atividades escravocratas, é natural, ao longo das gerações, nós carregarmos ainda elementos no nosso subconsciente e até mesmo no nosso inconsciente dos nossos ancestrais. Questões que não foram resolvidas. Muito pelo contrário, foram muito mal resolvidas. E ao serem mal resolvidas, vão sendo passadas de pai para filho, até o momento atual. Então, muita gente às vezes se sente ofendido, não sabe por quê. Muitos entre nós acabam acreditando que são inferiores, mesmo não sendo inferiores, porque não existe inferioridade cultural. Culturalmente falando, não se existe inferioridade. Mas, por tanto ouvir, tanto vivenciar experiências dos antepassados, acabam acreditando que são inferiores e se comportam como inferiores. E a primeira inferioridade que eles assumem é consigo mesmos. E acabam acreditando que são incapazes de realizar qualquer coisa boa ou de qualidade. E quando alguém rompe essa barreira, se destaca. Mas não é porque essa pessoa é superior às outras. Não, é porque as outras ainda estão acreditando numa realidade que foi construída na colonização. Ah, mas, professor, isso não acontece só com as mulheres ou com as meninas, com as moças. Isso acontece com os rapazes também. Sim, sim, verdade, você tem razão. Acontece muito com os rapazes também. Porque séculos depois da colonização, isso se diluiu. O sistema patriarcal ele foi ganhando outras nuances. O homem não bastava mais ser homem, teria que ser homem bem-sucedido. Não bastava nascer homem, teria que ser um homem próspero, capaz. Então, começa a entrar as questões de mérito. Mas esse é um assunto para uma outra aula, um outro dia. Mas é importante vocês pararem, como acabaram de fazer agora, para refletirem e analisarem os contextos que são apresentados. Porque por trás de cada informação existe tantas outras informações subliminares, ou seja, escondidas, que não estão reveladas. Então, cabe a nós, estudantes, nos dedicarmos a buscar e identificar o que tem por trás dessas informações, para tirar nossas conclusões. Compreendem? Dúvidas? Perguntas? Escrevam aí nos comentários. Manda sua pergunta lá para o Google Chat. Vou ter o maior prazer em respondê-lo. Tá bom? Nossa primeira palavra-chave, então, patriarcado. Anotado? Excelente. Então, mesmo nas cidades em que há maior liberdade sexual, por exemplo, para as mulheres, os sintomas da sociedade patriarcal permanecem.
como padrão ambíguo de moralidade que acolhe a poliginia, que é a união de um homem com várias mulheres ao mesmo tempo. Está aqui a nosso desenho mostrando isso, um homem com várias mulheres. E condena a poliandria, união em que uma só mulher é ligada a dois ou mais homens ao mesmo tempo. Então, isso aqui é, vamos dizer assim, transparente na nossa sociedade. É muito mais aceitável um homem adúltero do que uma mulher adúltera. Porque na nossa sociedade, o casamento, a poligamia, o casamento com mais de uma pessoa, não é permitido, seria poligamia. Nós vivemos num sistema monogâmico. Beleza, então é contra a lei casar com mais de uma mulher ou casar com mais de um homem. Entretanto, a sociedade, por mais que critique, ela torna muito mais aceitável um homem ter mais parceiras do que uma mulher. A própria linguagem utilizada para qualificar, vamos chamar assim, o homem que tem mais de uma mulher é diferente quando é a mulher que tem mais de um homem. Uma é pejorativo, ou seja, quando fala da mulher é algo pejorativo. Quando fala do homem, é algo contemplativo, consensual. Entende? Então, essas nuances são importantes serem observadas, porque são pequenos elementos que estão nas raízes da nossa sociedade. E quanto mais nós tivermos consciência dessas raízes, melhor nós vamos lidar com as diferenças, com os preconceitos, com a própria ignorância das pessoas com as quais nós conhecemos e nos relacionamos. A coisa está boa, né? Você está contribuindo bastante conosco, deixando a aula mais animada. Tivemos mais uma queda, desculpem, mas estamos aqui de volta novamente. Então, onde nós tínhamos parado, era exatamente falando dessa questão da dominação do homem sobre as mulheres. Essa dominação, por mínima que seja, se você percebe, não vai logo criticando o homem partindo para a ignorância, como algumas pessoas acabam fazendo. Pare um pouco e reflita sobre a condição social, cultural que você está inserido. Você pode não ser adepto ou pode não concordar com aquela circunstância, mas isso não significa que você, ao não concordar, vai agredir a outra pessoa. A primeira coisa que você precisa é observar, identificar o problema, identificar a causa desse problema, e aí sim buscar formas de trazer a consciência às pessoas que você observou que estavam vivendo uma relação de dominação. E se não conseguir, também não se entristeça, porque nós estamos numa sociedade que está nessa condição há séculos. E provavelmente, até sumir totalmente esses vestígios da nossa sociedade, esses vestígios patriarcais da nossa sociedade, ainda vamos levar, se não décadas, quiçá séculos. Entendem? Então, não somos nós que vamos resolver o mundo, mas nós podemos sim, com uma palavra, uma sugestão, uma orientação, ou simplesmente um comportamento, um exemplo, podemos aos poucos irmos levando o outro que vive essa relação a ter mais consciência do que faz e entender que faz daquela maneira, porque ao longo do tempo ele foi recebendo essa herança cultural dos seus antepassados. Tá claro assim? Então, quem é que nunca teve, né, alguém na família que era o chefe? Eu não estou falando nem na família de agora, eu estou falando uma família assim, de um avô, um bisavô, que comandava todo mundo, mandava em todo mundo, ele era o que dava a última palavra. Então, quanto mais nós voltarmos no tempo para os nossos antepassados, vamos enxergar cada vez mais pessoas que aceitavam e compreendiam que a conduta masculina era daquela maneira
dominadora era a mais correta. Era o contexto da época. Hoje a gente já consegue pensar e refletir um pouco mais sobre isso. Então, segundo a socióloga australiana Harwin Connell, não há um padrão de masculinidade universal. Ser homem é responder a determinados padrões culturais que podem variar em sociedades multiculturais. E aqui nós temos uma figura humana masculina observando 3 fotografias que seriam mais ou menos o que ele poderia se tornar: um homem fortão, um homem com 2 mulheres ou um homem voltado para o trabalho e próspero. E ele aqui é totalmente diferente das imagens de homens que ele está olhando aqui nas fotografias. Então pense, muitos homens também vivem à mercê das dúvidas. Tem que agir de determinada maneira, mas ao mesmo tempo reflete e busca compreensão sobre que contexto quem está inserido. Alguns conseguem resistir, romper a barreira e promover mudanças. Outros não conseguem. E aí cabe a cada um de nós que estamos envolvidos em circunstâncias que homens e mulheres não compreendem seus papéis, cabe a nós que compreendemos, ao observar, termos o devido cuidado para, numa palavra, num diálogo, num momento específico, começar a inserir elementos da igualdade entre os gêneros para essas pessoas que estão envolvidas nessa situação, sem forçar, sem tentar fazer com que aquilo entre, como meu pai dizia para mim, goela abaixo, né? Que é fazer você engolir algo à força, sem tentar invadir a pessoa dentro da sua privacidade psicológica. Aí, não temos só uma privacidade material, né? Que é o ambiente onde a gente mora, que é o lugar onde a gente habita. Nós temos também uma privacidade psicológica, que cria ao nosso redor um campo de força mental, psíquico. E muitas vezes, conhecer esse campo de força acaba ofendendo outras pessoas porque se aproxima demais. Acha que tem intimidade e aí fala coisas que vão ofender. Só que você não fez análise que aquilo ofenderia. Você só vai perceber que houve uma ofensa depois. Então, muito cuidado quando o assunto é cultural, porque a cultura ela está enraizada nas pessoas. Ela é passada de geração para geração. Então, uma mudança cultural exige tempo para ela ocorrer. Vejam vocês agora. Estamos passando por um processo de mudança cultural. Quantos de vocês estão agora, nesse momento, felizes da vida porque estão assistindo aula em casa? Quantos de vocês, que vocês conhecem, na verdade, que já abandonaram os estudos nesse momento porque acha que a aula online é chata ou é desagradável? E dentre esses que vocês conhecem, quantos já assumiram que esse momento é um momento de mudança e quer aproveitar ao máximo essas mudanças para poder estudar tudo que acontece, tudo que se apresenta de novo na frente de vocês? Então, nós estamos vivendo um processo de mudança cultural. Daqui a 10 anos, 20 anos, 30, 50, não sei quantos anos vão demorar, a realidade da escola vai ser totalmente outra. Talvez vossos filhos ou netos vão viver experiências escolares totalmente distintas das que vocês já viveram. Talvez, mesmo as experiências que vocês viveram até o ano passado, a partir desse meado de ano para frente, vão desaparecer, porque uma outra já está se consolidando. Perceba, a mudança precisa de tempo. E não dá para forçar também. Não adianta querer forçar alguém que não quer a fazer algo que você queira, porque isso vai virar violência. Então, vamos ser calmos, tranquilos, vamos observar e analisar as condições que essas pessoas que estão envolvidas pelo pensamento patriarcal, como que nós podemos auxiliá-las a quebrar, né, a fazer pequenas mudanças para que as relações sejam mais equilibradas. Chegou a nossa segunda palavra-chave, hegemônico. Anotaram? Excelente. Então, aqui
chegamos ao final da nossa aula. Eu deixo aqui a foto da socióloga, né? Socióloga australiana, Hyle Connell, essa senhora aí, e uma foto de uma palestra que ela iria dar numa universidade de Cambridge. Compreenderam, então, como é que foi a aula de hoje? Aprenderam um pouco mais? Já conheciam o que era patriarcado? É um tema que está aí atuante na nossa vida e é importante a gente conhecer um pouco mais a respeito dele, tá bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula de sociologia e, como todo final de aula, a gente tem um exercício para praticar aquilo que nós recebemos de conteúdo ao longo desses últimos minutos. Então, lembrando, quem está matriculado em uma das turmas com as quais eu trabalho, vão receber um formulário dentro de instantes com as opções A, B, C, D e E para vocês responderem. E quem está nos acompanhando pelo YouTube, só fazer a escolha da opção que acha correta, colocá-la no comentário e eu respondo a vocês. Tá bom sim? Então acompanhe comigo a leitura. O patriarcalismo caracteriza-se pela autoridade imposta institucionalmente do homem sobre a mulher e filhos no âmbito familiar. Quem disse isso foi Manuel Castells, no livro A Era da Informação, Economia, Sociedade e Cultura, São Paulo, Paz e Terra, 1999. Sobre esse tema, considere os seguintes afirmativos. Afirmativa 1. O fim da Segunda Guerra Mundial marca o início da contestação ao patriarcalismo no Ocidente. Alternativa 2. A contestação do patriarcalismo é derivada dos processos de transformação do trabalho feminino e da conscientização da mulher. Alternativa 3. Mudanças tecnológicas no processo de reprodução da espécie e o crescimento de uma economia global são decorrentes da crise do modelo familiar patriarcal. E alternativa 4, para que uma autoridade como a patriarcal possa ser exercida, é preciso que permeie toda a organização social, desde a cultura até a política. Assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A, que diz que somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. É a letra B, que diz que somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. É a letra C, que diz que somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras? É a letra D, que diz que somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras? Ou é a letra E, que diz que somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras? Escolha qual é a opção que vocês acham que é a correta, responda aí e depois a gente comenta. Tá bom? Assim concluímos mais uma aula de sociologia e antes de nos despedirmos, em definitivo, vamos à nossa mensagem de hoje. E a mensagem de hoje que eu trago é do filósofo indiano Osho. E ele diz assim para nós: pare de procurar fora, olhe para dentro, comece a procurar e a buscar em sua própria interioridade. A plenitude não é um objeto a ser encontrado em algum outro lugar. Ela é a sua consciência. Vamos repetir a mensagem de hoje. Pare de procurar fora, olhe para dentro, comece a procurar e a buscar em sua própria interioridade. A plenitude não é um objeto a ser encontrado em algum outro lugar. Ela é a sua consciência. Comente a mensagem de hoje, se achar necessário. Deixe a sua interpretação, as suas considerações. E assim, concluímos mais uma aula de sociologia, com a convicção de que nos reencontraremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!